Nova Manhã. Além da economia, com Cida Damasco. Cida Damasco chegando com a gente. Vai lá, Mauro? vai daí, Aninha. Vai daí, Aninha. Pois é, nossa colunista Cida Damasco, especialista em economia. Pois é, olha, hoje ela traz o seguinte: o presidente eleito, Javier Milei, reafirmou propostas radicais para a economia argentina, especialmente a dolarização e a extinção do Banco Central. Mas ainda há incerteza sobre os rumos de que fato ele irá tomar, né? A fragilidade da base de Milei no Congresso poderá empurrá-lo para uma gestão mais pragmática. Cida Damasco, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ana, bom dia, Mauro, em São Paulo, outro em Brasília, bom dia a todo mundo que nos acompanha de todos os lugares. De fato, estão faltando menos de 3 semanas para a posse de Javier Milei na presidência da Argentina e ainda tem uma grande interrogação. Qual o Milei que vai governar o país? Um Milei extremista da campanha ou um Milei mais pragmático? É verdade que já no final do segundo turno, o tom das manifestações, pelo menos o tom das manifestações do então candidato, já era menos estridente. Mas, a julgar pelos primeiros anúncios depois da vitória, o novo presidente ainda está bem longe do pragmatismo, ainda não chegou lá. As incertezas se concentram na economia. O grande problema da Argentina hoje, com uma inflação de 140% ao ano. Por isso mesmo, é aí que se localizam as mudanças mais radicais do programa de Milei. Dolarização, extinção do Banco Central e privatização acelerada continuam sendo os pilares da política econômica alardeada por Milei. Só a privatização ganhou contornos mais realistas, já que não se fala mais, como durante um tempo na campanha, na retirada do estádio da saúde e da educação, o que seria complicadíssimo para um país que tem quase 40% da população vivendo na pobreza. Da boca de Milei também não se ouviu depois da eleição como serão exatamente as relações com Brasil e Chile, Brasil e China. Mas a provável chanceler Diana Mondino chegou a dizer que a Argentina não vai interagir com os dois países. Bom, simplesmente 2 dos principais parceiros comerciais da Argentina. As primeiras reações do mercado à vitória contundente de Milei fazem um certo sentido. As bolsas explodiram logo no dia seguinte, diante da perspectiva de fim dos controles de preços e da privatização da YPF, a Petrobras lá, que, por sinal, em tempos atrás, já foi privatizada e reestatizada. O dólar, obviamente, deu um salto em consequência da promessa de dolarização. Mas, se são duvidosos os efeitos dessas promessas, mais duvidosa ainda é a viabilidade da sua aplicação. Antes de mais nada, dolarizar a economia exigiria reservas cambiais poupudas, dólares em caixa, coisa que a Argentina não tem. No final de setembro, as reservas do país estavam na marca de 27 bilhões de dólares e a maior parcela estava engolida por dívidas. Como economia dolarizada, extinguir o Banco Central, que funciona como regulador dos bancos privados, também é um ponto altamente discutível. Seria, na prática, ficar nas mãos do Fed, o Banco Central americano, sem prerrogativas, por exemplo, de mexer nas taxas de juros quando fosse necessário para calibrar a atividade econômica. Quanto a escantear Brasil e China, soa mais como bravata, diante da dependência de vários setores dos negócios com esses países. No caso do Brasil, a indústria automobilística, por exemplo. Na balança comercial de janeiro a outubro deste ano, a Argentina aparece como o terceiro maior importador de produtos do Brasil, com negócios aí de valor de quase 15 bilhões de dólares.
e aparece também como o quarto maior exportador para o nosso país, com vendas no valor de mais ou menos 10 bilhões. O quadro se complica ainda mais porque várias dessas mudanças anunciadas têm que passar pelo Congresso. E a base parlamentar de Milei, a base dele nas duas casas, Senado e Câmara, deve ser bastante limitada. Mesmo que a gente leve em conta que sempre há formas de ampliar a base, especialmente em governos em início de mandato. Salvo alguma grande virada na situação, a bancada de Milei será de 13 senadores para um total de 72. E no máximo uns 90 deputados para um total de 257. Além disso, ele não parece ter muita disposição ainda de fazer um governo de coalizão. Os primeiros nomes do enxutíssimo ministério composto por 8 pastas são de mileizistas de carteirinha. Quanto às relações com os parceiros comerciais, principalmente o Brasil, certamente não deve ter uma aproximação entre os dois presidentes, uma coisa mais... enfim, uma relação mais amena entre os dois. Apesar de ele já ter baixado, o Milei ter baixado o tom e disse que o Lula será bem-vindo se for para a posse. Mas o que se espera é que o pragmatismo, nesse caso, seja exercido pelos empresários. E no final das contas é na mão deles que está de fato a parceria. Enfim, teremos muita coisa a observar ainda nesse nosso vizinho nos próximos tempos. É com vocês. Obrigado, Cida. Bom finzinho de semana para você e vamos acompanhando o que acontece na Argentina nesses dias de transição e depois nos primeiros dias de governo. O governo toma posse por lá no dia 10 de dezembro. Valeu, Cida. Obrigado. Até semana que vem. São 6 horas e 44 minutos e você segue aqui com a gente na sintonia da Nova Brasil.